Olá, que Deus possa abençoar a sua vida. Nós vamos continuar com o nosso estudo em Gênesis, o livro dos começos. Você que tem nos acompanhado desde as primeiras aulas, nós desejamos que você esteja sendo abençoado, né? Esteja aprendendo, esteja crescendo e que esteja fazendo aquela leitura que eu sugeri na última aula, né? Fazer a leitura de Gênesis. Ler um capítulo por dia, vai lendo devagarzinho e você vai se deleitar na mensagem presente ali em Gênesis. Então, Gênesis, o livro dos começos. Hoje, a nossa aula 4, nós vamos abordar aí um personagem de extrema importância, tanto para o povo judeu, quanto para nós cristãos também. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho a vida desse homem chamado Abraão. Então, Abraão caminhando pela fé e enfrentando os ataques de Satanás, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre Abraão. Muito bem. Eu coloquei essas frases aqui, né? Como será seu futuro? Amor, dinheiro, saúde, profissão, sucesso, família. Descubra agora mapa astral, horóscopo, búzios, tarô, cristais, numerologia, né? Runas, enfim, vidência. Você escolhe como a gente prevê para você. Consulte nossos especialistas. Eu acredito que andando pelas ruas da cidade de Natal, você já deve ter sido abordado por alguém entregando um pequeno panfleto, né? Sobre um vidente, sobre um oráculo, enfim, para que você consultasse o seu futuro. Existe aí na nossa mente um desejo muito forte de conhecer o futuro, né? É muito interessante. Eu sou professor de História e trabalho em escola secular. E é interessante que existe a história de um rei, um dos reis da Lídia, o rei Creso. Certa vez, né, é claro que existe um fundo de verdade, mas existe um fundo mitológico. O rei Creso, certa vez, né, estava pensando se deveria sair para guerrear contra Ciro da Pérsia. E aí ele decide ir até o oráculo de Delfos, né, para consultar o deus Apolo. E aí quando ele chega no oráculo, o oráculo é aquela pessoa que interpretava a vontade dos deuses. E aí ele pergunta para o oráculo: devo eu atravessar o rio para ir guerrear contra Ciro da Pérsia? E aí o oráculo diz o seguinte para ele: se tu atravessares ao rio, se tu fores à batalha, um grande império irá cair. Bom, Creso entendeu que deveria ir à batalha, né? Bom, vou à batalha. Então atravessou o rio, foi à batalha e um grande império veio ao chão. O dele, o de Creso, não o de Ciro. Então é muito interessante que essa profecia, esse oráculo, ele não tinha como falhar, né? Nessa guerra um dos impérios iria cair. O rei Creso achou que o império que iria cair seria o império do rei Ciro, mas na verdade foi o império do próprio Creso. Então, existe um desejo muito grande do homem de conhecer o seu futuro, de saber como será o dia de amanhã, né? Então, muito bem. Eu gostaria de começar a nossa aula lendo aí Gênesis capítulo 12, versículos de 1 ao 3, que dizem assim: Então o Senhor veio a Abrão ainda não era Abraão, e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo, e te abençoarei, engrandecerei o teu nome, será tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Perceba que no começo das nossas aulas, desde a primeira aula, Deus tratava a raça humana como uma só, a humanidade como um só. Mas, a partir daqui, Deus começa a focar a sua atenção em um homem, Abraão, e posteriormente em uma nação, o povo judeu, né? Então a gente vai trabalhar um pouquinho sobre Abraão. E aí, Deus disse que faria dele um grande povo, uma grande nação. E Abraão tinha uma missão, né? Abençoar todos os povos da face da terra. Então, se você ler ali o capítulo 12,
de Gênesis, né? Maravilhoso, contando a história de Deus, chamando esse homem chamado Abrão para andar com Deus, para cumprir a missão que Deus tinha para ele. Então eu já convido você a ler também o capítulo 12 de Gênesis, né? Você vai ver como se deu a chamada de Abraão, como Deus se comunicou com ele, o que é que Deus pediu para Abraão fazer. Então a gente vai trabalhar um pouquinho a vida de Abraão. Eu coloquei esse pequeno mapa, né? Não sei se você consegue enxergar direitinho, mas a gente vai ter aqui Abraão saindo de Ur, né? Perto do Eufrates, passa pela Babilônia. Abraão vai, passa margeando ali a Síria, Arã, Siquém, né? A Canaã. Depois Abraão vai para o Egito, né? As peregrinações de Abraão. Esse homem que foi chamado por Deus para caminhar com ele. Bom, o que era Ur? Né? O Ur dos Caldeus. Lá em Gênesis capítulo 11, versículo 28, a gente vai ter uma narração, né, dessa cidade. Bom, Ur era a terra da família de Tera, que era pai de Abraão. É muito interessante que Gênesis capítulo 11, versículo 28 diz assim: Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Né? Então, o pai de Abraão, Terá, né, morava em Ur dos Caldeus, né, Ur da Caldeia. Bom, Ur era a maior cidade de sua época, né, 250 mil habitantes, maior do que Parnamirim. Né? Então, uma cidade aí bem povoada, né? Importante centro comercial, por exemplo, a agricultura, uma região manufatureira. Ali também havia muitas pedras que eram levadas para outras cidades, né, para as construções. Mas era uma cidade também muito violenta, imoral e idólatra. É interessante que a palavra Tera, o nome Tera, é da mesma origem da palavra lua. Né? Então havia ali o culto à lua. Na cidade de Ur havia mais de 300 deuses. Então é uma cidade muito idólatra. Né? Então foi desse contexto que Abraão foi chamado. Né? Abraão estava numa região, em uma família, uma região bastante idólatra. Né? Então essa é a cidade de Ur dos Caldeus. Muito bem. A genealogia de Abraão. Sua parentela. Né? Então vamos lá. Como eu já disse agora há pouco, né? O versículo 28 vai falar sobre Arã, que era, no caso, Arã, morou em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Tera, seu pai. Então a gente vai ter aqui Abraão, nesse contexto, da sua família, numa região idólatra, uma região bastante povoada de deuses, né? E a gente tem esse texto aqui, que diz assim: quando Terá completou 70 anos de idade, havia gerado Abrão, Naor e Arã. Então, família de Abraão. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Então, essa era a parentela de Abraão, né? A família de Abraão. Sua cidade de nascimento. Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal. Então, a família de Abraão, sua parentela, né? E sua cidade de nascimento. Abraão vai ser esse camarada que vai ouvir o chamado de Deus. Né? Então, nós temos aqui a primeira chamada de Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1, que diz assim: a chamada de Abraão vai ser uma chamada de separação, né? Gênesis capítulo 12 diz assim, versículos 1, 2 e 3. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio de seus parentes e da casa de seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o teu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Né? Então, Atos capítulo 7, versículos 2 a 4, dizem assim, Estevão falando, né? A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me, o Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, e estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. E lhe disse: saia da tua terra e do meio de seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus
e se estabeleceu em Harã. Depois da morte do seu pai, Deus o trouxe a esta terra onde vocês agora vivem. Né? Então, a chamada de Abraão vai ser uma chamada de separação. Deus decide separar Abraão daquela região, tirá-lo daquele meio extremamente idólatra. Uma implicação para a nossa vida, né? A chamada de Deus para a minha vida, para a sua vida, foi uma chamada de separação. Né? Deus nos chama a nos separarmos desse mundo caído, desse mundo que está em oposição a Deus. Né? Então nós precisamos ter consciência da chamada de Deus para a nossa vida, que também foi uma vida de separação. Bom, duas coisas nessa chamada de Abraão, nessa primeira chamada. Dois verbos aqui, né? Sai, né? E vai. Né? Então sai de onde? Sai desse lugar, dessa má influência do mundo, né? Dessa má influência. É muito interessante que quando a gente para refletir, né? A nossa natureza, né? A nossa natureza foi mudada. Nós nascemos de novo. Houve uma transformação interior. Mas quantas vezes a gente faz coisas que desagradam a Deus? Quantas vezes a gente acaba cedendo à influência do mundo? Né? Quantas vezes a gente acaba cedendo às vontades da nossa carne? Né? Então, mas o convite de Deus é que a gente saia desse ambiente de má influência. Né? A gente não pode ser mais influenciado, a gente tem que influenciar. Então a chamada de Abraão foi para que ele saísse, né? Sai desse meio e vai, né? Deus mostra o caminho. Então, a chamada de Abraão está envolvida nisso, né? Sai desse lugar e vai. Vai para um lugar em que eu vou te mostrar. Essa vai ser a chamada de Abraão. É muito interessante, né? Eu coloquei aqui Gênesis para hoje, Gênesis para a nossa vida. Antes de sermos usados por Deus no seu serviço, temos que estar prontos a deixar a má influência desse mundo pecaminoso e que jaz no maligno, e ter uma vida de separação. Estar no mundo, mas não fazer parte dele. Eu estou nesse mundo, eu estou nesse meio, mas eu não posso ir na mesma ordem desse mundo. Né? Esse mundo está em um ambiente de uma perspectiva de rebelião com relação a Deus. Então eu estou nesse mundo, mas eu não posso mais viver de acordo com o padrão desse mundo. O meu padrão agora é outro. Né? O meu padrão é Cristo. O meu desejo deve ser que a minha vida se conforme à vontade de Deus. Tá certo? Então, esse é o desafio para a nossa vida, que fomos chamados para sermos santos, né? Separados, nos conformarmos à vontade de Deus. Bom, a gente tem aqui, nessa chamada de Abraão, uma obediência que a gente chamaria de uma obediência parcial, né? Gênesis capítulo 12, versículo 4, diz assim: Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Né? Então, Abraão ficou morando em Harã um tempo. Né? Deus chamou Abraão para sair de Ur. Ele saiu, mas ficou morando em uma cidade chamada Harã. Abraão não foi de início ao lugar onde Deus havia chamado. Né? Ele fez uma pausa e morou em Harã por um bom tempo. Né? Atos capítulo 7, versículo 3, né? Diz assim: então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Então, Abraão deu uma pausa ali, parou por um tempo e morou em uma cidade chamada Harã, né? Nessa chamada de Deus. Uma obediência parcial, né? Abraão não obedeceu totalmente a Deus aqui, né? Bom, quando crentes são iguais a Abraão, Deus nos chama para fazer algo para Ele. Aceitamos a chamada, mas paramos no meio do caminho, né? Quantos crentes fazem isso? Deus chama e a pessoa obedece o chamado de Deus, mas aí para no meio do caminho, estagna, né? Desiste às vezes do propósito que Deus tinha para a sua vida, faz uma pausa, muda o caminho, decide voltar atrás, né? Estava lembrando, é interessante que Jesus fala que aquele que quer me seguir, aquele que olha para trás, né? Larga o arado, não é digno de caminhar comigo, né? Então é interessante que a gente não pode voltar atrás. Quando Deus nos chama para fazer algo, a gente tem que voluntariamente fazer a vontade de Deus, né?
entrar com Deus nesse projeto, caminhar com Deus. Muito bem. A gente tem aqui a segunda chamada de Abraão. Essa segunda chamada de Abraão, ainda no capítulo 12 de Gênesis, né, a gente tem aqui a exigência de Deus. O que é que Deus queria? Deus chamou Abraão para quê? E a gente vai perceber que essa chamada, né, ela vai envolver algumas coisas, né, uma tríplice chamada. Abraão tinha que sair da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai. Né? Meio que uma chamada tríplice, né? Então, esse é o desafio de Deus. Sai e vai. E aí, nessa chamada, né, nesse vai que Deus falou para Abraão, a gente vai perceber que Deus faz algumas promessas a ele. Deus faz promessa de uma terra, né? Gênesis capítulo 12, versículos 7 e 10, Deus diz que vai dar uma terra para Abraão. Deus vai dar uma descendência para ele. E Deus vai fazer dele uma bênção universal. Né? Eu convido você a depois fazer a leitura desses textos. Né? É muito interessante. A gente não tem como lê-los todos, porque o espaço da nossa aula não permite que a gente faça toda essa leitura. Mas você, quando estiver assistindo esse vídeo, você vai fazendo as pausas, né? Pause o vídeo, pega a sua Bíblia e vá consultando os textos. É muito interessante que Deus promete 3 coisas a Abraão: terra, descendência e que ele seria uma bênção. E a gente vai perceber, a gente vai comentar um pouco disso, né? Um pouco mais à frente, que vai haver alguns empecilhos para Abraão, né? Nessas promessas que Deus faz. Mas Deus faz essas promessas para ele. Sai do meio do teu povo, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai, porque eu vou te dar uma terra, vou te dar uma descendência, e você será uma bênção para todas as nações da terra, né? Bom, Deus tem um grande plano para a sua vida. Ele diz, através de Jeremias, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Né? E aí, você já descobriu qual é o plano de Deus para a sua vida? Você já entendeu o que é que Deus quer que você faça? Para que Deus te chama? Para o que foi que Deus te chamou? Para a missão que Deus te chamou? Se você já confessa Jesus como seu único Senhor e seu suficiente Salvador, então Deus tem um chamado para a sua vida. Deus te chamou para fazer alguma coisa, né? Você não pode ficar parado. Deus te chamou para caminhar com Ele, e nessa caminhada Deus te deu uma missão. Então a gente precisa ter consciência da missão que Deus tem para nós. Né? Então vamos à frente. Bom, a esfera do plano de Deus. A esfera do plano de Deus era muito ampla, né? Olha, todas as famílias da terra. Né? Abraão seria a bênção para todas as famílias da terra. Muito bem. Através dele, através de Abraão, da sua descendência, Deus abençoaria todas as pessoas da terra. Né? E quando a gente, em pleno 2020, a gente olha para o nosso contexto, né, a gente percebe que a bênção de Abraão chegou até nós. Né? A bênção de Abraão chegou até nós. Jesus Cristo chegou até nós. Jesus Cristo é da descendência de Abraão. Né? Então, Deus abençoou todas as nações a partir de Abraão, né? Da descendência de Abraão. Muito bem. Quando Deus planejou sua vida, o plano dele também foi muito grande. Quantas pessoas no mundo ele quer abençoar através da sua vida, né? Pode ser que Deus queira usar você para abençoar uma nação, uma cidade, um estado. Deus pode chamar você para abençoar a sua família. Né? Você precisa estar disposto a ser usado por Deus. Né? E se Deus quiser te usar para abençoar uma nação, Ele vai fazer isso. Mas Deus pode ter te chamado para influenciar a vida de uma pessoa. Né? A gente precisa estar disposto a obedecer a Deus, a entender a vontade de Deus e a cooperar com Deus nesse grande projeto de reino de Deus, no qual nós somos chamados, do qual nós fazemos parte, né? Então a gente precisa estar consciente de nos deixarmos ser usados por Deus. A obediência total ao plano de Deus, né? Nessa segunda chamada de Abraão, primeiro Abraão não obedeceu totalmente, foi uma obediência parcial, né? Mas a partir de agora Abraão obedece a Deus prontamente, né? A resposta de Abraão foi positiva, né? Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. Né?
E a gente precisa entender o seguinte, que a obediência parcial ela não é obediência, né? Se Deus chamou para fazer algo, você tem que fazer aquilo que Deus chamou para você fazer. Não, eu vou obedecer a Deus só um pouquinho. Não, para Deus não existe meio termo. Não tem como ficar em cima do muro, né? Jesus fala que aquele que com ele não ajunta, espalha, né? A gente não pode ser morno, né? Ou a gente é quente ou a gente é frio. Coisa morna não agrada a Deus, né? A gente precisa tomar uma posição. E a gente precisa entender que a gente deve obedecer a Deus totalmente. Deus nunca vai cobrar de nós fazermos aquilo que está além das nossas forças. Aquilo que Deus pede para nós fazermos é porque Ele sabe que a gente consegue fazer. Então a gente precisa estar consciente de estarmos dispostos a fazer a vontade de Deus, né? Então, e não obedecer a Deus de maneira parcial, mas obedecer a Deus em sua totalidade, né? Aquilo que Deus nos chamou para fazer, a gente precisa obedecê-lo. E aí não é fácil obedecer, né? Precisamos de muita fé, né? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Hebreus vai falar isso, né? Não é fácil obedecer a Deus, mas nós precisamos descansar, confiar no cuidado soberano de Deus, confiar na sua vontade soberana e obedecê-lo, né? Por mais difícil que seja, precisamos confiar em um Deus que é soberano. Independente do momento, né, que nós estejamos passando, nós precisamos manter a nossa fé em Deus, a nossa confiança de que Ele está cuidando de tudo, né? Uma coisa que me traz muita segurança quando eu passo por momentos difíceis, quando eu estou angustiado, quando eu estou preocupado com o amanhã, eu começo a refletir que Deus está no controle de todas as coisas, inclusive no controle da minha vida. Então a gente pode descansar nesse cuidado soberano de Deus. Muito bem. Não devemos olhar para o futuro com ansiedade, pois não o conhecemos, mas olhar para aquele que o conhece. Devemos correr para aquilo que foi proposto. Hebreus fala isso. Olhemos para aquele que nos levará a um futuro de bênçãos, mas não devemos esquecer que encarar o futuro envolve a nossa obediência total. Então, eu não conheço o dia de amanhã, eu não conheço o futuro, mas eu conheço o Deus que conhece o futuro, tá? Então, eu não conheço o futuro, mas eu conheço um Deus que conhece o futuro. Eu preciso descansar nele e obedecer a ele de forma total. A minha vontade deve se conformar à vontade de Deus, e não a vontade de Deus se conformar à minha vontade, né? Não posso querer, Deus, a tua vontade tem que ser igual à minha. Eu quero fazer assim, então Deus é que tem que se conformar a mim. Não. A minha vontade deve estar de acordo com a vontade de Deus. Deus quer assim, então tem que ser assim. Não pode ser do meu jeito, né? A gente viu em aulas passadas que todo projeto que não está dentro da vontade de Deus, a sua tendência é ao fracasso, né? Ele será frustrado. Nós precisamos estar atentos para que os nossos projetos, os nossos planos, estejam aí de acordo com a vontade de Deus. Muito bem. Os ataques de Satanás. Muito bem. A gente vai perceber algumas coisas na vida de Abraão, alguns problemas que surgem na vida de Abraão nesse percurso da sua chamada. É claro, quando Deus nos chama, existirão pedras no caminho, existirão aí dificuldades, angústias, vontade de desistir, desânimo, né? Mas nós precisamos confiar que Deus está cuidando, né? A gente precisa crescer nisso, deixar que Deus vá nos tratando e Deus vai nos ajudando e a gente vai vencendo essas dificuldades. Então, no caminho de Abraão não foi diferente. Abraão passou por dificuldades, Abraão enfrentou desafios, Abraão enfrentou percalços na sua caminhada. E uma das primeiras dificuldades vai ser a questão do problema material, né? Gênesis 12 vai dizer o seguinte: depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Houve fome naquela terra e Abraão desceu para o Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Então, havia fome naquela terra.
né? Então havia esse problema material, um problema que tentava tirar Abraão do seu caminho, do caminho que Deus havia traçado para ele. Muito bem, Abraão errou, porque ainda não tinha aprendido que o Senhor é Jeová Jireh, o Deus que provê, o Deus provedor. Então esse grande gigante da fé, Abraão é chamado de o pai da fé no Novo Testamento, né? Mas esse gigante na fé, ele errou. Ele era um ser humano como qualquer um de nós. E errou. Deixou de confiar no Deus provedor, né? E aí Abraão acaba descendo para o Egito e vai ter grandes problemas lá no Egito, né? Um outro problema vai ser o problema ético. A gente vai perceber aqui a mentira de Abraão diante, né, dos príncipes de Faraó. É interessante que Abraão vai dizer o seguinte para sua esposa, né? Sua esposa Sarai, era estéril, né? A gente conhece a história. Ela era meia-irmã de Abraão e ela era muito bonita, né? E aí o que é que Abraão vai dizer? Olha, quando a gente chegar em qualquer lugar, se perguntarem, você tem que dizer que é minha irmã, porque se você disser que é minha mulher, eles podem me matar e tomar você, né? Bom, aconteceu que Abraão, mesmo mentindo, isso acabou acontecendo, né? Ele falou para a irmã, né, a meia-irmã dele dizer que, a esposa dele dizer que era irmã dele, e ela disse, né? E Abraão mentiu, né? Um problema aí ético, né? A mentira, né? Abraão mentiu. E aí Abraão faz isso 2 vezes, né? Na primeira vez, ele mente, né? A esposa dele é tomada, e aí Deus acaba se pronunciando ali, e depois é descoberto que ela era esposa dele, né? E aí Abraão acaba saindo do Egito ali, quase que às pressas, praticamente às pressas, porque Deus poderia castigar aquela nação porque haviam tomado a esposa de Abraão, né? Então Abraão mente aí, né? E mente também para Abimeleque, que aconteceu a mesma coisa, né? Ele mente, o texto vai dizer o seguinte, né? Gênesis capítulo 20. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Ela era meia-irmã. E a gente pode pensar, não, mas será que ele mentiu? Ela era meia-irmã. Então, assim, era uma meia-verdade, né? Mas esse negócio de meia-verdade não existe. Meia-verdade não é verdade. Para ser verdade, tem que ser verdade toda. Meia-verdade é uma mentira, na verdade, né? Então, Abraão mentiu. Problema ético, né? Abraão mentiu. Bom, uma reflexão para nós, né? Você vive uma vida de mentira? Fala de vez em quando uma mentirinha à sua esposa, ao seu marido, aos seus filhos, né? Isso aqui é só uma reflexão, né? Uma mentirinha, uma meia-verdade, né? Só é mentira. Então a gente precisa tomar cuidado com essas coisas, né? As pequenas coisas, parece que são as coisas que nos fazem mais tropeçar. Geralmente a gente se preocupa muito com as coisas maiores, as coisas, as grandes coisas, e muitas vezes a gente acaba tropeçando nas coisas pequenas, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Muito bem. Um outro problema era o problema espiritual. A gente vai perceber aqui que havia uma importância do altar ao Senhor. Abraão chegou em Siquém e em Betel construiu altares, né? Olha, Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Gênesis 12, versículo 7. Em Gênesis 12, versículo 8, diz assim: construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então havia uma preocupação de Abraão com Deus, com as coisas de Deus. Então ele construía um altar ali em devoção a Deus. Havia essa preocupação de Abraão, né? Mas é interessante que parece que Abraão acabou negligenciando isso. Parece que quando Abraão desce para o Egito, ele deixa de fazer isso, né? Deixa de construir altares, perde um pouco dessa sua devoção a Deus. E aí o texto de Gênesis capítulo 13, versículo 4, diz assim: e onde pela primeira vez tinha construído ali um altar, Abraão invocou o nome do Senhor.
né? Parece que Abraão tinha perdido essa prática de construir altares a Deus, né, quando ele desceu para o Egito. Então, a gente percebe que parece que Abraão deixou de manter essa comunhão com Deus, né, quando desceu para o Egito. As circunstâncias mudaram e parece que as circunstâncias acabaram mudando o coração de Abraão, né? A gente precisa estar atento, né, na nossa vida, que nós precisamos estar em retidão, em devoção a Deus, em comunhão com Deus em todos os momentos, né? Por onde a gente passa, a gente deve estar influenciando o local onde a gente passa, né? Como servos de Deus, como sal da terra, luz do mundo, nós precisamos estar aí influenciando os locais por onde a gente passa, né? A devoção a Deus, a nossa relação com Deus, ela precisa ser visível por onde a gente passa, né? Eu não estou falando aqui de legalismo, de religiosidade, não, mas de coisa prática, né? Se eu sirvo a Deus, esse serviço que eu tenho a Deus, essa dedicação, precisa ser algo visível, algo prático, né? Precisa fazer parte da minha vida, precisa fazer parte da minha essência. Cuidado para não perder a comunhão com Deus e assim deixar espaço para Satanás entrar. É o que acontece. Existe um jargão popular que fala que mente vazia, oficina para o diabo. Sem dúvida, né? A gente precisa estar aí em comunhão com Deus, não deixar espaço para que o mundo entre em nossa vida, né? Para que as coisas do mundo, as coisas que são opostas a Deus entrem em nossa vida. A gente precisa tomar cuidado com aqueles vícios, com aqueles maus hábitos que a gente tem, com aqueles pecadinhos que a gente tem, com aquelas coisas que a gente ainda muitas vezes acaba praticando, mas que desagradam a Deus, né? A gente precisa tomar cuidado com isso. Mantendo nossa comunhão com Deus, a gente consegue vencer essas lutas, essas barreiras, né? A Bíblia diz que a gente deve nos encher do Espírito, né? Que a gente possa buscar o Espírito Santo, né? Nos deixar ser preenchidos pelo Espírito Santo. Muito bem. Um outro problema que Abraão vai enfrentar aqui vai ser o problema do relacionamento, né? E aí, Gênesis capítulo 13, do 1 ao 3, a gente vai ter aí aquele problema aí de Abraão com Ló, né? Os servos de Abraão e os servos de Ló estavam brigando, porque tanto Abraão quanto Ló eram muito ricos, possuíam muitos animais, eram extremamente ricos e a terra não conseguiu suportá-los, né, em um só ambiente. Não havia como aquela região mantê-los unidos, né? E aí os servos, os pastores de Abraão e de Ló começam a brigar. E a gente tem aqui uma atitude de Abraão. É muito interessante aqui que Abraão vai dizer o seguinte para o seu sobrinho Ló: não haja desavença entre mim e você. Abraão era um homem de paz. Abraão tinha sido chamado por Deus para abençoar todas as nações. Então Abraão não queria intriga, Abraão não queria desavença com a sua família, né? E aí Abraão diz: olha, não haja desavença entre mim e você, né? Não haja briga entre nós. A terra está aqui, ó. Escolhe um local para você ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. É muito interessante que Abraão era o tio de Ló. Abraão era o homem mais velho. Abraão tinha todo o direito de escolher o melhor local da terra para ele ir. E Ló precisaria aceitar a decisão de Abraão, porque Abraão era mais velho. Mas Abraão tem uma atitude aí, né, que mostra uma coisa muito especial, né? Um homem bastante especial. Ele disse: não, escolha um local e a gente vai para lugares separados para que não haja intriga entre nós, né? Então Abraão faz isso e Ló olha, né, para aquele lugar maravilhoso, né, aos seus próprios olhos, né, foi seduzido pelos olhos e na visão de Ló ele escolheu o melhor lugar da terra, né? A gente vai perceber lá na frente que o local que Ló enxergou apenas com os olhos, né, de maneira carnal, digamos assim, lhe trouxe muitos problemas, né? Ele teve que fugir de lá às pressas, porque Deus destruiu aquela cidade, né? Por causa da perversidade dos homens. E aí, mas Ló fez essa escolha, né? Ló fez essa escolha. Muito bem.
Abraão vai ser grandemente recompensado por Deus. Enquanto Ló confiou nos seus olhos humanos, Abraão decidiu confiar em Deus. E aí a gente vai perceber a recompensa de Abraão. Né? Abraão diz assim, olha, para o norte, Deus fala para Abraão em Gênesis capítulo 14. Para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Versículo 15. Tudo isso eu darei a você. Então, no capítulo 15 de Gênesis, Deus chama Abraão e diz, olha, tudo isso aqui eu dei para você. Tudo isso aqui vai ser seu. Né? Então, assim, Abraão confiou em Deus e foi grandemente recompensado. Né? Enquanto a gente pode fazer um paralelo, enquanto Ló enxergou com os olhos da carne, carnalmente, olhou para aquela região de um ponto de vista meramente humano, Abraão esperou confiar em Deus. Abraão olhou para Deus. A gente poderia fazer esse paralelo. Olhou para Deus, confiou em Deus, descansou em Deus. Então que Abraão sirva para nós como um exemplo de um homem que confia em Deus, um homem que não olha para as coisas de uma maneira meramente humana, um homem que olha com os olhos da fé. Não é por isso que Abraão é chamado de homem da fé, um homem que confiou em Deus, né? Muito interessante para nós e muito lindo isso aqui. Gente, um outro problema era o problema psicológico, né? O medo. Tanto que Deus precisou chamar Abraão e dizer, olha, não temas, Abraão, não temas, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Então, Deus chama Abraão e diz, olha, Abraão, não tenha medo, não temas. Né? Não temas, não precisa ter medo, eu sou o teu escudo, teu galardão. Será grande, né? Abraão estava com medo, né? Com medo, como Satanás gosta de nos amedrontar, de nos colocar barreiras em nossa frente. E o Satanás gosta de usar a culpa, né? Pelos erros cometidos, o medo, a insegurança, né? Ele sempre vai tentar maneiras de nos fazer parar. Né? Então com Abraão não foi diferente. Todos os desafios que surgiram na vida de Abraão tentaram pará-lo, né? Mas apesar de algumas falhas que Abraão teve, como qualquer pessoa tem, mas Abraão confiava em Deus. Abraão confiou em Deus e foi recompensado, né? Muito bem. Quantas vezes temos medo de assumir um compromisso com o Senhor? Imagina aí, eu, um professor de escola bíblica, eu fazer isso, eu fazer aquilo. Muitas vezes Deus nos chama para fazer alguma coisa e a gente fica com medo, né? Com medo de fazer aquilo que Deus nos chama, porque com medo de que as pessoas vão falar, com medo de que a gente desagrade alguém, com vergonha, né? Então, assim, a gente precisa enfrentar o medo, né? Enfrentar de frente mesmo, né? Parece uma redundância, enfrentar de frente, mas a gente precisa enfrentar, sim, o medo. Se Deus nos chama, Ele nos capacita. Deus nunca vai nos chamar para algo que Ele sabe que a gente não é capaz. Então, mais uma vez, eu trago aquela palavra, né? Se você já conhece a Jesus, você já rendeu sua vida a Jesus, se Jesus é o Senhor da sua vida, se você nasceu de novo, você é desafiado a lutar contra o medo, né? A lutar contra os seus medos, contra a sua insegurança, né? Você é convidado a fazer isso. Precisamos confiar em Deus, o Deus que nos capacita, né? Um outro problema de Abraão era o problema moral. Então a gente tem aqui Abraão cedendo aos costumes de sua época, né? Ele tem um filho com a escrava da sua esposa, né? Era um costume da época, né? Que se por acaso um casal não conseguisse, uma mulher não conseguisse ter filhos, ela poderia pegar a sua serva e dar para o marido, e o marido tinha uma relação com ela, e o filho que fosse gerado ali seria da esposa original, da esposa do homem, né? Então Abraão acaba cedendo aos apelos de Sara, né? E acaba se deitando com a escrava da esposa, né? É muito interessante que parece que Abraão deixou de confiar em Deus, deixou de confiar num Deus que havia lhe feito uma promessa, né? Um Deus que havia dito que ele seria pai de uma grande nação, né? Mas como? A esposa dele era estéril, né? Mas Deus havia feito uma promessa
E Deus não mente, Deus não pode mentir, mas Abraão aí havia perdido a confiança na promessa de Deus, né? Perder a confiança de que Deus iria cumprir aquilo que havia prometido, né? Então, quantas vezes a gente não duvida, né? Às vezes do caráter de Deus, que Deus, quando fala, Deus cumpre, né? A gente precisa aprender a confiar no caráter de Deus. Eu, como ser humano, às vezes eu falo algo e acabo mentindo, acabo não cumprindo aquilo que deveria cumprir, né? É muito interessante, mas a experiência que Abraão tinha com Deus, ele vacilou várias vezes, como a gente vacila também, né? Mas a gente precisa confiar em um Deus que nos chamou, um Deus que nos capacitou. Precisamos confiar no caráter de Deus. Muito bem. Eu trouxe aqui algumas aplicações para a nossa vida, né? É interessante que Abraão faz isso, né? Se casa não, tem um filho com a Agar, a escrava da sua esposa. Esse filho vai se chamar Ismael. Esse filho vai trazer muita contenda para o lado de Abraão, a ponto que chega um momento em que Sara diz: olha, manda essa escrava com esse seu filho embora daqui, porque, né, logicamente, quando o filho nasce, o filho de Abraão com a escrava, né, ela começa a zombar de Sara, né, e aí, depois que esse filho nasce, problema na casa de Abraão. Então, atitudes que a gente toma sem consultar a Deus, atitudes que a gente toma porque muitas vezes a gente deixou de confiar naquilo que Deus falou, eles acabam trazendo problemas para a gente. Abraão deixou de crer no que Deus havia falado, Abraão decidiu que ele iria fazer as coisas do jeito dele. Que história é essa? Deus disse que ia me dar um filho, mas minha esposa é estéril. Eu vou dar um jeitinho por aqui. E o jeitinho que a gente dá acaba trazendo problemas para a gente, né? A gente precisa deixar de querer fazer o nosso jeitinho e fazer do jeitinho de Deus, né? O jeitinho que Deus quer fazer é sempre o melhor jeito, né? Porque Deus conhece o futuro que eu não conheço. Bom, algumas aplicações para a nossa vida, né? E aí? Minto às vezes quando estou em apuros, como Abraão fez. Quando eu estou na situação de aperto, eu conto uma mentirinha para poder me dar bem, para poder fugir daquela responsabilidade, né? Será que eu faço isso? Vivo uma vida de mentira na igreja com relação ao dízimo, né? A serviço, a comunhão com o corpo, né? Como é que é a minha relação na igreja, né? Será que eu vivo uma vida de falsa religiosidade, né? Será? Reflexão para a nossa vida, né? Estou deixando o medo tomar conta de mim, escondendo assim algum talento, algum dom que o Espírito Santo tem me dado. Todo cristão tem um dom. Todo cristão tem uma capacidade que Deus deu. Com certeza você tem uma capacidade. Com certeza Deus te chamou para fazer alguma coisa. Se você ainda não sabe o que é, ore, pergunte a Deus e esteja disposto a servir. Deus vai lhe indicar o caminho, Deus vai lhe chamar para fazer alguma coisa, né? Não existe servo de Deus inútil, né? A própria palavra servo dá a ideia de servir, exatamente serviço, né? Servo é aquele que serve. Então você não esconda o seu talento, não esconda a capacidade que Deus te deu, né? Você foi chamado para abençoar o corpo. Então você faz parte de um corpo, você precisa servir nesse corpo. Estou deixando o mundo me comprimir nos seus próprios moldes em relação ao sexo? Como é a minha visão sobre sexo, né? Às vezes a gente tem uma ideia, você pode ter uma ideia de que o sexo é algo sujo, é algo errado. O sexo é errado fora dos padrões de Deus. O sexo é entendido como algo abençoador, maravilhoso, dentro do propósito de Deus, dentro do círculo do casamento. Cristão que não é casado, ele não pode estar fazendo sexo. Sexo é de exclusividade do casamento. É para ser feito dentro da proposta do casamento, né? Então a gente precisa aí
deixar de ouvir muito, porque o mundo tem uma visão diferente sobre todas as coisas, né? E muitas vezes a visão do mundo é uma visão oposta à vontade de Deus. Com certeza, na área do sexo, a visão que o mundo tem é uma visão completamente diferente da visão que Deus tem, da proposta que Deus tem para o sexo, né? Então, a gente precisa fazer essas reflexões. E aí, eu espero que você tenha sido abençoado. Se por acaso eu falei rápido demais, você tem a opção de voltar ao vídeo, de parar o vídeo, né? Ou assisti-lo em uma velocidade menor, tá certo? Peço perdão se por acaso não tive como ler todos os textos por causa do tempo, mas você pode fazer isso na sua casa, ler os textos e conferir. Se por acaso não conseguir responder alguma coisa que ficou em dúvida, coloca lá no grupo, pergunta, né? Tanto eu quanto o professor Carlos, a gente vai estar lá para estar auxiliando você nas suas perguntas, nas suas dúvidas, tá certo? Então que Deus possa abençoá-lo e até a próxima aula.